Havia noites em que aquela casa parecia maior do que realmente era. Não por causa do tamanho, mas por causa do silêncio quebrado por um único som. O choro de uma criança. Não era um choro comum. Era insistente, cansado, como se carregasse algo que ninguém ali conseguia entender. E quanto mais tentavam acalmá-la, mais distante a menina parecia ficar. Ninguém naquela fazenda imaginava que a pessoa capaz de mudar tudo não vinha da família, nem do sangue, nem do sobrenome. A fazenda ficava isolada do mundo. O vento passava livre pelos campos abertos. Os dias pareciam sempre iguais. O silêncio fazia parte da rotina. E a solidão morava ali sem pedir licença. O homem que vivia ali era conhecido na região. Trabalhador desde muito jovem. Nunca fugiu do esforço diário. Pouco sorria, mas era respeitado. A vida o havia tornado sério demais. Depois da morte da esposa, algo se quebrou. Não foi a casa. Não foi a fazenda. Foi o jeito de viver. Nada voltou a ser como antes. As manhãs começaram a nascer mais vazias. O café era tomado em silêncio. O olhar ficava sempre distante. Cada canto lembrava alguém ausente. Você já sentiu esse tipo de vazio? A filha pequena observava tudo em silêncio. Ela não sabia explicar o que sentia, mas sentia profundamente. A ausência da mãe era constante, e doía mais quando ninguém percebia. Durante o dia, ela parecia normal. Brincava pouco, mas brincava. Falava apenas o necessário. O sorriso era raro, porém existia. Nada chamava tanta atenção à luz do sol. Mas quando a noite chegava, tudo mudava. O escuro trazia lembranças. O silêncio ficava pesado demais. O quarto parecia grande demais. E o choro começava sem aviso. Não era um choro alto no início. Era contido, quase escondido, como se tivesse medo de incomodar. Mas aos poucos ele crescia, até tomar toda a casa. O pai corria até o quarto todas as noites. Sentava ao lado da cama. Tentava conversar com calma. Prometia que estava ali. Mas a menina não se acalmava. Ele não entendia o que faltava. Dava proteção. Dava cuidado. Dava tudo o que podia. Ainda assim, algo permanecia quebrado. Você já tentou ajudar alguém e falhou? Já sentiu que seu esforço não era suficiente? Era exatamente assim que ele se sentia. Frustrado. Cansado por dentro. Cada noite sem dormir aumentava o peso. O trabalho no campo ficava mais difícil. A mente nunca descansava. A culpa crescia em silêncio. E a pergunta sempre voltava: o que uma criança realmente precisa? Palavras não bastavam. Abraços não resolviam. Promessas não funcionavam. Então o que estava faltando? A casa parecia guardar o sofrimento. As paredes ouviam tudo. O chão rangia nas madrugadas. O relógio marcava horas longas demais. E o tempo parecia não passar. Poucos sabiam o que acontecia ali dentro. Por fora, tudo parecia normal. Uma fazenda produtiva. Um homem firme. Uma criança saudável. Mas por dentro, a dor era real. Era diária. Era repetida. Era invisível aos outros. E completamente sufocante. O pai começou a temer a noite. Temer o choro que viria. Temer sua própria impotência. Temer falhar como pai. Você consegue imaginar isso? Havia noites em que ele ficava parado, olhando para o quarto fechado, ouvindo a respiração pesada da filha, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Ele não sabia ainda, mas algo se aproximava. Não era uma solução planejada. Não era algo esperado. Muito menos algo comprado. Era simples demais para ser notado. Às vezes, as maiores mudanças chegam assim. Sem aviso. Sem barulho. Sem promessa alguma. Você já percebeu isso na sua vida? Naquela fazenda, o destino começava a se mover. Lentamente. Silenciosamente. Sem que ninguém percebesse. Tudo estava prestes a mudar. Não por força. Não por autoridade. Mas por algo muito mais raro. Algo que ninguém ali imaginava.
e que mudaria tudo. Porque, naquela casa silenciosa, alguém aprenderia a acalmar uma dor. Sem palavras difíceis. Sem explicações longas. Apenas estando presente. E é assim que esta história começa. Com uma criança que não dormia. Um pai que não sabia como ajudar. E uma mudança que parecia impossível. Mas que estava mais perto do que todos pensavam. Todas as noites começavam do mesmo jeito. O céu escurecia lentamente. A casa ficava em silêncio. O pai já sabia o que viria. E o coração dele apertava. A menina se deitava inquieta. Virava de um lado para o outro. Segurava o cobertor com força. O olhar ficava perdido no teto. O sono simplesmente não chegava. Então vinha o primeiro chamado. Baixo, trêmulo, cheio de saudade. Chamando pela mãe que não estava mais ali. O pai corria até o quarto. Sentava ao lado da cama. Tentava sorrir, mesmo cansado. Dizia que estava tudo bem. Mas ela continuava chorando. O choro crescia aos poucos. Não era raiva. Não era birra. Era desespero puro. Você já ouviu um choro assim? Ele contava histórias repetidas. Sempre as mesmas. Esperando que funcionassem. Mudava a voz. Mudava o final. Acendia a luz do quarto. Depois apagava. Depois deixava meia luz. Achando que isso ajudaria. Mas nada mudava. Fazia promessas silenciosas. Promessas que ninguém ouvia. Promessas feitas em pensamento. Prometia ser mais forte. Prometia nunca abandonar. Mesmo assim, a menina não dormia. Os olhos permaneciam abertos. O corpo tremia levemente. O medo parecia invisível. Mas dominava tudo. Cada tentativa frustrada aumentava a angústia. O pai sentia o fracasso pesar. Sentia que estava perdendo algo. Mesmo estando presente. Isso é possível? As madrugadas ficavam longas demais. O relógio parecia não andar. O silêncio ficava pesado. E o choro ecoava pela casa. Como um pedido sem resposta. Com o tempo, ele percebeu algo. Não era apenas falta de sono. Não era cansaço comum. Era uma dor profunda. Uma dor sem nome. A menina não precisava dormir. Ela precisava se sentir segura. Precisava de algo que faltava. Algo que ele não sabia dar. Você consegue entender isso? O vazio deixado pela mãe era grande. Grande demais para palavras. Grande demais para explicações. Grande demais para promessas. E ninguém ali sabia como preencher. O pai começou a se culpar. Perguntava onde tinha errado. Se havia falhado como marido. Se falhava agora como pai. Esses pensamentos não o deixavam. Cada noite aumentava o desgaste. O corpo cansava. A mente não desligava. O coração ficava pesado. E a esperança diminuía. Havia momentos de completo silêncio. O choro cessava por instantes. Mas não era alívio. Era apenas pausa. Antes de tudo recomeçar. O pai sentia que estava perdendo a filha. Não fisicamente. Mas por dentro. Ela estava ali. Mas parecia distante. Você já sentiu alguém se afastar assim? Mesmo estando ao seu lado? Mesmo segurando sua mão? Essa dor não faz barulho. Mas machuca profundamente. A casa começou a carregar essa tensão. Os quartos pareciam menores. Os corredores mais escuros. O ar mais pesado. Tudo refletia aquele sofrimento. Pouco a pouco, ele perdeu a esperança. Tentou aceitar aquela realidade. Pensou que seria sempre assim. Noites sem dormir. Dias sem respostas. E foi exatamente quando ele desistiu. Quando achou que nada mais funcionaria. Quando acreditou que não havia solução. Que algo completamente inesperado surgiu. Algo simples. Algo que ninguém planejou. Algo que não veio da autoridade. Nem da experiência. Nem do dinheiro. Mas que mudaria tudo. Naquela fazenda silenciosa. O destino começou a se mover. De forma discreta. Sem avisar ninguém. E nada seria igual depois disso. Naquela fazenda,
Quase ninguém reparava nela. Era uma mulher simples. Chegava cedo. Saía tarde. Sempre ocupada com o trabalho pesado. Ela varria, carregava, limpava. Nunca reclamava. Nunca chamava atenção. Parecia invisível. Como se fizesse parte da paisagem. Poucas palavras saíam de sua boca. Não por timidez, mas por costume. Aprendeu cedo a observar e a ouvir mais do que falar. Ela também tinha uma filha, uma menina da mesma idade. Olhos atentos, passos leves, sempre curiosa sobre tudo ao redor. Essa criança cresceu vendo silêncio, vendo esforço, vendo cansaço, mas também vendo cuidado, mesmo sem muitas palavras. Enquanto os adultos falavam de soluções, a menina apenas observava. Observava o choro distante. Observava o pai cansado. Observava a casa em tensão. Ela percebia coisas que ninguém percebia. O clima pesado. O silêncio quebrado à noite. A tristeza escondida. Tudo isso chamava sua atenção. Durante o dia, as duas crianças quase não se falavam. Brincavam separadas. Viviam em mundos diferentes. Mas os olhares se encontravam. E algo começava ali. Sem conversa. Sem convite. Sem explicação alguma. Apenas curiosidade silenciosa. Você já sentiu isso acontecer? A filha do fazendeiro parecia distante. Sempre séria. Sempre quieta. Carregando algo invisível. E a outra criança percebia isso. Ela não via riqueza. Não via diferença social. Via apenas uma menina triste. Uma menina cansada. Uma menina que precisava de algo. Enquanto os adultos buscavam respostas difíceis, a criança não buscava nada. Ela apenas sentia. Sentia que algo estava errado. E isso era suficiente. O contraste entre as duas era claro. Uma cercada por silêncio e dor. A outra cercada por simplicidade. Mas ambas sentiam falta de algo. E isso as aproximava. Durante o dia, tudo parecia normal. Mas à noite mudava tudo. O choro ecoava. A casa se transformava. E a menina simples escutava. Ela não entendia totalmente. Mas entendia o suficiente. Aquele som não era comum. Não era birra. Era sofrimento. Você já percebeu algo sem saber explicar? Já sentiu que precisava agir? Mesmo sem saber como? Era isso que acontecia ali. Silenciosamente. A criança começou a se aproximar aos poucos. Passos tímidos. Olhares atentos. Sem invadir. Sem chamar atenção. Ela apenas estava ali. Sentada perto. Brincando em silêncio. Compartilhando o mesmo espaço. Sem exigir nada. A filha do fazendeiro notou isso. Notou aquela presença calma. Notou que não havia cobrança. Nem perguntas. Nem pressão. Algo diferente começava a surgir. Uma sensação estranha. Mas confortável. Como se alguém entendesse. Sem precisar falar. E então veio aquela noite comum. Nada indicava mudança. Nada parecia diferente. O céu era o mesmo. A rotina também. Mas algo mudou. Sem aviso. Sem barulho. Sem planejamento. E ninguém percebeu no início. Foi nessa noite simples que a presença fez diferença. Que o silêncio virou cuidado. Que a calma começou a surgir. E tudo começou a mudar. Porque, às vezes, não é quem tem respostas que transforma. É quem sabe ficar. Quando ninguém mais consegue. E essa história prova isso. Naquela noite, algo parecia diferente. O relógio avançava devagar. O vento soprava como sempre. Mas o som esperado não veio. Nenhum choro cortou o silêncio. A casa permaneceu quieta. Quietude rara. Quase estranha. O pai percebeu isso imediatamente. O coração dele disparou. Ele ficou atento. Esperou alguns segundos. Depois mais alguns. Nada aconteceu. Você consegue imaginar essa sensação? Sem entender, ele se levantou.
Caminhou pelo corredor escuro. Cada passo parecia pesado. O medo de encontrar algo errado crescia. Mas a curiosidade era maior. Ao se aproximar do quarto, ele não ouviu nada. Nem choro, nem respiração ofegante. Apenas silêncio profundo. Ele abriu a porta devagar. A luz fraca iluminou o chão. E então ele viu algo inesperado. Algo simples, mas impossível de ignorar. As duas meninas estavam sentadas no chão, lado a lado, sem brinquedos, sem palavras, sem lágrimas. Nenhuma delas falava. Nenhuma se mexia. Não havia tensão no ar. Não havia medo. Havia calma. A filha do fazendeiro parecia tranquila. O rosto relaxado. Os ombros soltos. Algo que ele não via há meses. Você percebe o impacto disso? A outra menina apenas segurava sua mão. Com firmeza suave. Sem força. Sem pressa. Apenas presença. Não havia explicação. Não havia técnica. Não havia tentativa. Era algo natural. E profundamente verdadeiro. O pai ficou parado. Sem coragem de interromper. Sem entender completamente. Mas sentindo algo diferente. Uma esperança silenciosa. Ele observou por alguns instantes. O tempo parecia suspenso. A casa respirava calma. E o coração dele desacelerava. Algo tinha mudado ali. A filha do fazendeiro bocejou. Encostou a cabeça. Fechou os olhos lentamente. Sem choro. Sem medo. Pela primeira vez em muito tempo. O sono veio sem luta. Sem lágrimas. Sem desespero. Simplesmente veio. O pai sentiu um nó na garganta. Uma emoção difícil de explicar. Era alívio. Era surpresa. Era gratidão. Você já presenciou algo assim? Uma mudança sem aviso? Sem esforço aparente? Momentos que parecem pequenos, mas mudam tudo? Ele não disse nada. Não se aproximou. Não interrompeu. Apenas observou. Com respeito e espanto. A outra menina permaneceu ali. Imóvel. Atenta. Como se soubesse exatamente o que fazia. Mesmo sem entender. A noite seguiu em silêncio. Nenhum choro voltou. Nenhum susto aconteceu. A casa dormiu. Como não dormia há meses. Quando a madrugada passou, o pai ainda estava acordado. Pensando no que tinha visto. Tentando entender. Mas sem conseguir. Algo simples havia acontecido. Nada planejado. Nada ensinado. Nada explicado. Mesmo assim, funcionou. E aquela cena ficaria marcada para sempre. Duas crianças. Uma mão segurando a outra. Sem palavras. Sem promessas. Porque, naquela noite silenciosa, ela acalmou a filha do fazendeiro. Sem esforço. Sem pedir nada. E mudou tudo. Se histórias humanas como essa, que revelam como pequenas ações podem mudar destinos inteiros, te tocam de alguma forma. Se inscreva no Ecos da História, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também acredita que o passado e as emoções humanas ainda têm muito a nos ensinar. Agora, vamos continuar. Não houve mágica naquela noite. Nenhum gesto grandioso. Nenhuma frase especial. Nada que pudesse ser explicado. E talvez seja isso que mais impressiona. Não houve palavras bonitas. Não houve conselhos. Não houve tentativas de convencer. A dor não foi corrigida. Ela apenas foi acolhida. Também não houve promessa alguma. Ninguém disse que tudo ficaria bem. Ninguém tentou enganar o medo. A ausência continuava ali. Mas agora não estava sozinha. O que existiu foi presença. Silenciosa. Constante. Sem cobrança. Sem exigência. Alguém que não queria consertar nada. Nem explicar o que faltava. Nem substituir quem partiu. Apenas ficar. Você já sentiu isso alguma vez? Ficar quando o outro chora. Ficar quando o outro se cala. Ficar quando não há resposta. Esse tipo de presença é raro. E poderoso. No dia seguinte, a noite chegou de novo. O pai ficou atento. Esperando o choro.
esperando o medo. Mas algo diferente aconteceu. A menina voltou a se inquietar. Mas não entrou em desespero. O choro apareceu mais fraco, mais curto. E logo cessou. A outra criança estava ali novamente, sentada no chão, perto da cama, sem falar nada, como se fosse natural. Na noite seguinte, aconteceu outra vez. E na outra também. A presença se repetia. A calma aumentava. A dor diminuía aos poucos. Nada mudou de uma vez. Não foi imediato. Não foi perfeito. Mas foi constante. E isso fez toda a diferença. A casa começou a respirar diferente. O silêncio deixou de ser pesado. Os corredores pareceram mais leves. As noites menos longas. Algo estava se transformando. O pai observava tudo em silêncio, sem interferir, sem entender completamente, mas sentindo gratidão. Uma gratidão difícil de explicar. Ele percebeu algo importante. A filha não precisava esquecer. Não precisava superar. Ela precisava se sentir segura. E agora se sentia. Você consegue perceber isso também? Quantas dores não precisam de explicação? Quantos vazios só pedem companhia? Nem tudo se resolve com palavras. Algumas coisas pedem presença. É nesse ponto da história que eu te faço um convite rápido. Se esse tipo de história humana toca você, se você acredita que pequenos gestos mudam destinos, se inscreva no Ecos da História, curta e compartilhe. Assim você ajuda essas histórias a chegarem mais longe. Agora vamos continuar. Com o passar dos dias, a mudança ficou clara. A menina dormia por mais tempo. Acordava menos assustada. O choro virou exceção, não mais regra. O pai voltou a descansar. O trabalho rendia melhor. O olhar estava menos pesado. A esperança reaparecia, mesmo sem explicação lógica. Nada foi dito entre os adultos. Nada foi combinado. Nada foi pedido. Tudo acontecia naturalmente, como se sempre tivesse sido assim. A criança simples não pedia atenção, não exigia reconhecimento, não buscava recompensa. Ela apenas estava ali, no momento certo. Pouco a pouco, aquela presença mudou a rotina, mudou o clima da casa, mudou o jeito da menina, mudou o coração do pai. E ainda mudaria muito mais. Porque algumas mudanças começam pequenas, quase invisíveis, mas crescem com o tempo, até se tornarem impossíveis de ignorar. Você já viveu algo assim? Aquela casa não era mais a mesma, e ninguém ali percebia totalmente. Mas algo essencial havia mudado. Tudo começou com uma mão segurada. E estava apenas no começo. Os meses passaram sem que ninguém percebesse. O tempo seguiu seu curso natural. As estações mudaram lentamente. E a rotina da fazenda continuou. Mas algo ali já não era o mesmo. As noites ficaram mais tranquilas. O choro deixou de ser constante. O medo perdeu força. O sono voltou a existir. E isso mudou tudo aos poucos. As duas meninas começaram a andar juntas. Pelos corredores. Pelo quintal. Pelos campos abertos. Sempre lado a lado. A filha do fazendeiro voltou a sorrir. Um sorriso tímido no início. Quase desconfiado. Como quem reaprende a sentir alegria. Mas era real. Ela voltou a dormir noites inteiras. Sem sobressaltos. Sem lágrimas. Sem chamar no escuro. Algo antes impossível. Voltou também a falar mais. A perguntar. A brincar. A se interessar pelo mundo. A viver novamente. A menina simples estava sempre por perto. Sem impor presença. Sem controlar nada. Apenas compartilhando momentos. Com naturalidade. Elas brincavam em silêncio muitas vezes. Outras vezes riam alto. Inventavam jogos simples. Criavam histórias próprias. E fortaleciam um laço invisível. Você já viu uma amizade nascer assim? Sem promessas. Sem acordos. Sem explicações. Apenas acontecendo. O pai observava tudo à distância. No início,
com surpresa, depois, com atenção, e por fim, com emoção. Algo dentro dele se transformava. Ele percebeu algo que nunca tinha visto antes. A filha estava diferente, mais leve, mais segura, mais presente. E então veio a compreensão mais difícil. A criança que ele tentava proteger não estava sendo salva por ele. Estava sendo salva por outra criança. Você consegue imaginar isso? Não por obrigação, não por dever, não por interesse algum, mas por uma conexão silenciosa, pura. Era um cuidado sem cobrança, sem expectativa, sem troca planejada. Apenas cuidado verdadeiro, raro de se ver. A presença daquela menina simples preenchia um vazio, um espaço profundo, que palavras não alcançavam, que dinheiro não resolvia, que autoridade não tocava. O pai tentou entender racionalmente, mas não conseguiu. Não havia lógica clara, só resultado visível. E isso bastava. A casa ficou mais viva, as manhãs mais leves, as refeições mais longas. As conversas começaram a voltar, mesmo que aos poucos. O clima pesado foi se dissolvendo, sem anúncio, sem ruptura, como neblina ao sol. Você já percebeu isso acontecer? A menina simples nunca pediu nada, nunca exigiu reconhecimento, nunca mudou seu jeito. Continuava sendo quem sempre foi. E isso a tornava ainda mais especial. O pai passou a respeitar aquele silêncio, aquela presença discreta, aquela força invisível, que não fazia barulho, mas mudava tudo. Ele começou a enxergar algo maior. Nem toda salvação vem dos adultos. Nem toda solução é planejada. Às vezes, ela chega pequena e muda destinos inteiros. As duas crianças cresceram juntas, dia após dia, laço após laço, compartilhando dores e risos, construindo algo sólido. Você já parou para pensar nisso? Quem esteve ao seu lado quando doeu? Quem ficou quando não havia resposta? Essas presenças moldam vidas, mesmo sem percebermos. Naquela fazenda, uma transformação silenciosa acontecia, sem manchetes, sem aplausos, sem promessas, mas profunda, porque tudo começou com um gesto simples, uma mão segurando outra, uma presença constante, e uma calma que se espalhou, mudando tudo. Mas o tempo não para. Os anos avançam sem pedir licença. Os dias se acumulam. Os corpos mudam. E a vida cobra seu preço. O fazendeiro começou a sentir o cansaço. Não era comum. Não era passageiro. Era profundo. E constante. As mãos, antes firmes, tremiam às vezes. Os passos ficaram mais lentos. O fôlego diminuía. O silêncio aumentava. E a preocupação crescia. Ele tentou esconder. Tentou seguir trabalhando. Tentou fingir normalidade. Mas o corpo avisava. Algo estava mudando. A casa percebeu primeiro. As pausas ficaram mais longas. As noites mais silenciosas. Os olhares mais atentos. Todos sentiam o mesmo. A filha do fazendeiro já não era criança. Cresceu forte, segura, com brilho nos olhos. Muito diferente do passado. Ao lado dela, sempre esteve a outra. Companheira constante. Presença firme. Laço invisível. Que nunca se rompeu. Elas cresceram juntas. Dividiram segredos. Dividiram risos. Dividiram dores. Como verdadeiras irmãs. E foi nesse cenário que a pergunta surgiu. Não em voz alta, mas no pensamento. O que define uma família? Você já se perguntou isso? É o nome escrito? É o sangue que corre? É o sobrenome herdado? Ou é quem ficou quando doeu? Quem permaneceu quando tudo faltou? O fazendeiro observava as duas. Via carinho, via cuidado, via lealdade, via algo que não se compra. Ele lembrava das noites difíceis, do choro sem fim, da impotência e da calma que surgiu, sem explicação alguma.
Tudo começou ali, com uma criança simples, sem promessa, sem obrigação, apenas presença. Agora, o futuro batia à porta, e decisões precisavam ser tomadas. Decisões silenciosas, mas profundas, capazes de mudar destinos. Ele pensava no amanhã, no que ficaria depois dele, no que realmente importava, no que precisava ser protegido, e no que precisava ser reconhecido. Você já pensou nisso? No que deixaria para trás? No que realmente teria valor? Quando tudo passa, quando o tempo cobra, a fazenda era grande, os bens eram muitos, o nome era forte, mas nada disso parecia suficiente. Algo maior pesava em seu coração. Ele observava a menina simples, agora quase adulta, com o mesmo olhar atento, a mesma calma silenciosa, a mesma presença firme. Ela nunca pediu nada, nunca exigiu espaço, nunca cobrou reconhecimento. Mesmo assim, esteve sempre ali. Desde o início, a filha do fazendeiro a olhava com afeto, com confiança, com segurança, como quem sabe que não está sozinha no mundo. E isso dizia tudo, mais do que palavras, mais do que documentos, mais do que regras. Era vínculo verdadeiro. O fazendeiro entendeu algo tarde, mas entendeu. Família não é posse. Família é presença. É quem segura a mão na escuridão. A decisão amadureceu em silêncio, sem anúncios, sem pressa, sem explicações, mas com certeza absoluta. O que ele faria a seguir mudaria mais de uma vida, reescreveria destinos, confirmaria escolhas antigas e revelaria o verdadeiro significado daquela história. Porque, no fim das contas, ela acalmou a filha do fazendeiro, esteve ali quando ninguém conseguia, e agora, mais uma vez, estava prestes a mudar tudo. Mas o tempo não para. Anos depois, quando a saúde do fazendeiro começou a falhar, uma pergunta passou a ecoar naquela casa. O que realmente define uma família? O nome? O sangue? Ou quem esteve ali quando tudo parecia perdido? As decisões que ele tomaria mudariam o destino de mais de uma vida. No fim, o fazendeiro entendeu algo simples e profundo. Quem salvou sua filha também fazia parte daquela história. Não por direito escrito, mas por direito vivido. E assim, a menina que um dia apenas segurou uma mão em silêncio, mudou completamente o rumo daquela família. Algumas mudanças não começam com grandes gestos. Começam com alguém ficando, quando todos os outros já foram embora. E talvez essa seja uma das maiores lições escondidas nas histórias humanas. Às vezes, quem muda tudo não é quem fala mais alto, é quem permanece. Você acabou de ouvir mais uma história do Ecos da História, onde o passado, as emoções e os pequenos gestos revelam verdades que atravessam o tempo.